Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, o profeta Daniel. Ele é conhecido por suas visões proféticas, por ter sido levado cativo para a Babilônia ainda jovem e por sua fé inabalável em Deus, mesmo em meio a uma cultura estranha e pagã. A história de Daniel é repleta de aventuras, desafios e exemplos de como manter a integridade e fidelidade a Deus mesmo em situações difíceis. Então, fiquem conosco até o final deste vídeo para aprendermos juntos sobre a vida e obra deste grande homem de Deus. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem nenhum dos nossos conteúdos. Daniel foi um dos profetas maiores do Antigo Testamento e é o personagem principal do livro que leva seu nome. Nascido em uma linhagem nobre e real em Judá, Daniel foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor em torno de 605 a.C. juntamente com outros jovens. Lá, ele foi educado para o serviço no Império Babilônico, incluindo o aprendizado da língua e da cultura caldeia. Daniel se destacou por sua fé e convicção em Deus, recusando-se a comer das iguarias oferecidas pelo rei, o que possivelmente violava as regras alimentares da lei de Moisés. Em vez disso, ele e seus amigos comeram apenas legumes e água por 10 dias e ficaram mais saudáveis do que os jovens que se banqueteavam com a comida do palácio. Deus concedeu a Daniel e seus amigos conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, e a Daniel, em particular, Deus também deu entendimento em visões e sonhos. Quando o treinamento terminou, eles foram apresentados ao rei, que ficou impressionado com sua sabedoria e conhecimento, tornando-os assistentes diretos do rei. Daniel e seus amigos superaram em muitos magos e encantadores do Império Babilônico, estabelecendo assim uma reputação duradoura como grandes sábios. Inicialmente, o profeta Daniel ganhou reputação ao interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor. O rei havia tido um sonho que o deixou perturbado e pediu aos seus sábios que não só revelassem o significado do sonho, mas também o próprio conteúdo. No entanto, eles foram incapazes de fazê-lo, o que levou Nabucodonosor a ordenar a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber disso, Daniel pediu um prazo para revelar o conteúdo do sonho e sua interpretação. Através da revelação divina, Daniel contou o sonho não revelado pelo rei e sua interpretação, que incluía a destruição do reino de Nabucodonosor. Impressionado com a interpretação, Nabucodonosor honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, além de colocá-lo como governador de toda a província da Babilônia e principal governador de todos os sábios. Posteriormente, o rei Nabucodonosor teve outro sonho da parte de Deus, que o advertia sobre seu orgulho e soberba e o processo de humilhação que ele enfrentaria. Durante um período de aproximadamente 20 anos, que abrange os anos de 561 a 539 a.C., não há registro de atividades do profeta Daniel. Algumas teorias apontam que ele pode ter perdido sua posição privilegiada na corte depois da morte de Nabucodonosor. Daniel reaparece durante o reinado de Belsazar, que co-governava a Babilônia com seu pai Nabonido. Durante uma festa organizada por Belsazar, as taças de ouro e prata que foram tiradas do templo de Jerusalém por Nabucodonosor foram profanadas. Então, dedos de mão humana apareceram escrevendo na parede do palácio. Quando nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu interpretar a mensagem escrita, a rainha sugeriu que Daniel fosse chamado. A mensagem na parede dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim e, de acordo com a interpretação de Daniel, era uma referência à queda da Babilônia e seu rei. A interpretação de Daniel foi que Deus havia contado os dias do reinado de Belsazar e determinado o fim dele, que Belsazar havia sido pesado na balança e encontrado em falta, e que seu reino seria dividido e entregue aos medos e persas. A profecia se concretizou naquela mesma noite, quando Belsazar foi morto por Dário, o Medo, que conquistou a Babilônia. Embora não haja referências extrabíblicas a um personagem Medo chamado Dário, muitos estudiosos acreditam que esse Dário citado no livro de Daniel era o governador da Babilônia no reinado de Ciro, conhecido como Gobrias. Quando Dário conquistou a Babilônia,
Ele rapidamente reconheceu a habilidade e capacidade do profeta Daniel e o nomeou como um dos 3 supervisores dos 120 governadores de províncias. Aos olhos do rei, Daniel se destacou entre os supervisores e planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. No entanto, os governadores e supervisores começaram a conspirar contra Daniel porque não encontraram nada que pudesse acusá-lo. Eles tramaram uma conspiração que desafiava a lei de Deus e colocava Daniel em uma posição sem saída, fazendo com que o rei emitisse um decreto que todas as orações fossem direcionadas a ele durante 30 dias. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Mas Daniel não se intimidou com o decreto e continuou orando a Deus 3 vezes ao dia em seu quarto no andar de cima, de frente para Jerusalém. Os conspiradores o viram orando e o denunciaram ao rei. Dário ficou angustiado com a situação, mas os conspiradores garantiram que o decreto fosse cumprido e Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei passou a noite em claro, mas ao amanhecer, ele correu para a cova dos leões e chamou pelo profeta Daniel. Surpreendentemente, Daniel respondeu que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou aliviado e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Em contrapartida, Dário ordenou que aqueles que conspiraram contra Daniel fossem jogados juntamente com suas famílias na cova dos leões. Por fim, Dário emitiu um decreto para que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel, reconhecendo que ele é o Deus vivo e eterno. Daniel continuou a servir como um supervisor do rei e a provar sua fidelidade a Deus. As visões do profeta Daniel, registradas nos capítulos 7 a 12 de seu livro, predizem, entre outras coisas, o triunfo do reino messiânico e são frequentemente lembradas em debates teológicos sobre a escatologia bíblica. A última visão de Daniel foi registrada nas margens do rio Tigre, durante o 3º ano do reinado de Ciro. No Novo Testamento, Jesus cita a profecia do profeta Daniel sobre o abominável da desolação em seu sermão escatológico. Historicamente, essa profecia se refere à profanação promovida por Antíoco IV Epífano e prefigura a profanação causada pelo general romano Tito na queda de Jerusalém em 70 d.C. A maioria dos estudiosos concorda que esses eventos tipificam, de alguma forma, o anticristo escatológico, que surgirá perto do fim da presente era. Daniel foi uma pessoa íntegra e justa, que colocava seu temor e obediência a Deus acima de qualquer outra coisa. Ele recusava-se a se corromper, mesmo que lhe oferecessem grandes tesouros em troca. Daniel manteve sua fidelidade a Deus, mesmo que isso pudesse custar-lhe a vida. Sua vida é um exemplo de como é possível buscar a Deus em um ambiente estrangeiro e pagão. É provável que Daniel tenha vivido até cerca de 536 a.C., atingindo a idade de 90 anos. Segundo uma tradição rabínica, ele teria retornado a Jerusalém no final de sua vida, com a libertação dos exilados, e sido sepultado em Susa. No entanto, não há evidências suficientes para confirmar essa tradição. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida do profeta Daniel e suas visões registradas no livro que leva seu nome. Daniel foi um exemplo de fidelidade a Deus em meio a um ambiente hostil e pagão, e sua história nos inspira a buscar o mesmo tipo de devoção e compromisso com o nosso Criador. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre a Bíblia e seus personagens, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo como este. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like e seu comentário abaixo, compartilhe com seus amigos e familiares para que juntos possamos aprender e crescer na fé. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é ideal para você. Inscreva-se agora e fique por dentro das mais recentes descobertas e teorias sobre homens que dedicaram suas vidas pelo Evangelho.